Boa noite, eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. Eva Oliveira. E nós estamos começando com mais um Sala Aberta. E agora vamos começar hoje com um convidado mais do que especial, né, gurias? Sim. Convidado que faz parte da nossa história, do nosso propósito, do nosso objetivo, do nosso sonho desde o início, e que foi uma sala aberta já na primeira reunião. Eu diria que ele foi o nosso pastor, fazendo trocadilho aqui, foi o nosso pastor para nos trazer até aqui. É isso? Esse é o trabalho de um pastor? O pastor é uma analogia realmente a guiar, né? Guiar um rebanho, né? Guiar uma ovelha, cuidar, né? Sim. Então, mais ou menos por esse caminho, né? Então, vamos deixar o nosso convidado, então, se apresentar, né? Tem que me apresentar. Vai te não apresentar. preparei, Não, preparei. vamos lá. Quem que tu é? Senão eu vou dizer que é Quem é você? É a Marlene Matos do programa. Marlene Maicon. Marlene Maicon. Então tá, pessoal, e boa noite. É um prazer estar aqui no Sala Aberta, né? O podcast que eu tenho a alegria de ajudar aqui na produção. Sou o proprietário aqui do estúdio, né? Onde o podcast é gravado. Então sou suspeito a falar aqui da qualidade, né, desse podcast, porque eu sou o proprietário aqui. Mas é um prazer estar aqui, né? Com essas meninas aí que me convidaram para poder falar um pouquinho aí sobre espiritualidade e tudo mais. Sou cristão, né? Cristão evangélico. Então vou falar dentro daquilo que eu acredito. Estou aí para receber as perguntas. Isso mesmo. Esse nosso programa aqui, ele foi pensado, a gente até conversou nos últimos programas, né? Explicando que nós iríamos fazer uma série aí de gravações onde traríamos aqui para o estúdio um representante de cada religião, para a gente conversar um pouquinho sobre o final do ano, como que a gente se prepara para esse encerrar de um ciclo e iniciar outro, né? Então, acredito eu que cada uma religião tenha lá os seus, como diz a Tati, os seus rituais, né? As suas crenças ou não, né? Nesse momento, enfim. E aí a gente quis te trazer aqui, então, para representar os evangélicos, é isso? É isso aí, são representantes evangélicos. Dos evangélicos, né? E o nosso programa só existe porque tem gente maravilhosa que acredita nesse programa, gente nova chegando na área aí, querendo patrocinar. Então já agradeço de antemão e já peço aí, compartilhe, comenta, deixe seu like. Nós temos aí agora essa novidade do nosso Caleb Pastéis. Sou suspeita para falar, a Mari sabe, a turma toda sabe, um pastelzinho caseiro, feito na hora, sequinho, aquele lanche que é perfeito aí para qualquer ocasião. Temos aí também a honra de termos a Hobby Pet Shop, fica ali na Cristo Redentor aí, Dr. Marco Bonato e equipe. A gente agradece aí pelo cuidado com nossos pets, o Simba agradece. Em breve a Sabrina vai levar a Bela para agradecer também. Vai agradecer também. E a Evinha e o Maicon também. Vamos levar a turma toda na Hobby Pet Shop para os pets ficarem bonitos, né? Com certeza. A Estúdio Kelly Boff, uma grande amiga de anos que abriu um salão novamente, está lá arrasando. Kelly, sucesso. Obrigada pelas unhas que já não estão mais perfeitas, né, amiga? Eu tenho que retomar, aí retornar, mas foi muito bom te ver, contar com esse novo patrocínio. A NC Story, que mandou presente de Torres, diretamente de Torres. Veio um presente aí que eu queria surrupiar, pessoal, não vou mentir. Eu fiquei louca com esse... Eu já vou até, inclusive, aproveitar e falar para dona Nívia que houve um mal entendido. Diz uma pessoa que houve um mal entendido. Beijo para você, mas houve, porque aquela bolsa ali parece que era minha, dona Nívia. Parece que era minha, mas diz a Sabrina que não. O pessoal que aguarde aí, o pessoal que aguarde para os nossos seguidores. A Cuias da Rezinha, que está maravilhosa lá, apresentando cada vez mais a princesa que está lá, né, junto, tá de dupla. Barriguinha de grávida. Com aquelas cuias maravilhosas e tudo mais. E a Alessandra Rocha, laser terapeuta, que temos que retornar também, né, Sabrina? Exatamente. E agora, no final do ano, essa galera toda aí pretende fazer mimos,
fazer promoções, que nós em breve aí estaremos passando para vocês. Final do ano, época de se cuidar, aquela correria, aquela expectativa. É como eu digo, aí o pessoal quer arrumar tudo que não arrumou, quer fazer tudo que não fez, deixa para agora, né, pessoal? Então, é isso aí, tá? Sigam, apoiem aí, valorizem aí quem apoia a educação, o diálogo e a cultura dos nossos patrocinadores aí. Isso mesmo. E o Michael, então, saiu, né, de trás da câmera, hoje veio, então, aqui para a nossa sala. E a gente já te conhece como produtor, mas mesmo a gente tendo já desenvolvido aí uma amizade, a gente te conhece pouco como religioso, né? A gente te conhece mais pelas piadas de tiozão. Mas o Michael religioso, assim, a gente não conhece muito. Então, assim, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é desde quando que tu te reconhece como um cristão e principalmente que tu te reconhece como um evangélico? Tu entrou dentro da igreja. Então, eu comecei aí na igreja com 12 anos, em 98. A gente teve assim, nunca foi uma família muito religiosa, praticante, tipo, católico, nunca foi, né? Meus pais foram em algum momento, em algum movimento católico, assim, quando a gente era criança. E aí, logo depois, quando eu tinha 12 anos ali, 11, 12 anos, a minha mãe disse assim, vocês têm que escolher uma religião para seguir. Tem que escolher uma religião. Aí, por causa de parente, alguém começou a ir numa igreja evangélica, convidaram minha mãe para ir e minha mãe levou a gente. E assim, a igreja que eu fui a primeira vez, ela tinha, que é uma característica bastante dos evangélicos, tinha muita música, assim, né? E aí tinha 12 anos, né? Achei aquilo muito legal. Nossa, tinha um cara tocando e eu gostei, assim. Foi uma coisa assim, tipo, impressionante, mas foi tipo amor à primeira vista para mim. Eu vi e disse, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E desde lá, obviamente a gente tem as nossas altos e baixos, as nossas crises, às vezes, assim, né, durante a caminhada, mas desde lá, assim, eu nunca saí fora, assim, nunca teve nenhum período que eu estive fora da igreja totalmente desligado, por exemplo. Até eu brinco, assim, tem uma expressão que o pessoal da igreja fala assim, ser do mundo, né? Eu nem sei como é que é ser, eu tô tão acostumado a viver na igreja e que enfim, mas com 12 anos, assim, foi, né? Então já tá ficando. Vou fazer quanto? Ninguém é professor de matemática. Não, eu não. Vou fazer 40, quando é que dá? Sou de humanas. Sabrina hoje já me fez dá bastante, né? Sou de humanas. 20 e tantos, né? 20 e tantos, 20 e tantos. Me batizei na igreja, né, em 98 também. Então dá 25, 27, 28 anos por aí já. E é isso aí. O início foi esse aí, né? Então, e já foi numa igreja evangélica, né? Sim. Era uma igreja que se diz pentecostal, né? Depois fiquei uns 10 anos nessa igreja. Depois fui para uma outra, fiquei uns 2 anos, fui embora para Argentina. Aí voltei e, enfim, daí depois continuei. É basicamente isso, assim, a minha história na fé, né? Sim. Lá, só por curiosidade, lá na Argentina tem igrejas evangélicas, chegou a frequentar alguma coisa lá? Tem bastante. Na verdade, não. Lá tem bem menos que no Brasil, porque é um país muito católico. Assim. Claro, o Brasil também é muito católico, mas a Argentina é muito menor, né, que o Brasil, né? Então lá tem poucas igrejas, é diferente daqui. Por exemplo, a gente morava num bairro e a gente nunca viu uma igreja naquele bairro. Até procuramos, né? Diferente do Brasil. Se tu andar aqui, tem uma igreja em cada esquina, né? Mas lá tem igrejas grandes, assim. Pelo menos na época, né? Tô falando de 15 anos atrás, né? Hoje eu não sei como é que é. Mas pelo menos nessa característica lá não tinham tantas igrejas, assim, em quantidade, como aqui no Brasil, que tem... Cada esquina tem uma, né? Sim. 2, às vezes, na mesma esquina. A Eva é evangélica também, né? Sim, eu sou cristã também. E é como ele falou, tu chega no... Aconteceu isso comigo também. Chega no local ali, a gente se sente muito bem e fica naquele lugar, né? E eu também acredito um lado, eu não sei se tu também acredita nisso, que nós também somos escolhidos, né? Nós também tem um momento que a gente é escolhido por Deus, né? Pra gente também estar ali, Pra né? estar naquele lugar, naquela comunidade, naquela congregação. Na casa de Deus. E eu tenho essa curiosidade também, assim, ó, porque eu sempre falo assim, tu é evangélico e parece, a impressão minha, tá? Que as pessoas sempre acabam
me corrigindo, dizendo assim, sou cristão. Como é que a gente... Não, é que o termo evangélico no Brasil, por causa muito assim dos... Tem dois, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, os televangelistas, né? Que são aqueles pastores da televisão, aquela turma que a gente... E é por culpa deles mesmo, né? Que a gente sempre acha que eles querem pegar o nosso dinheiro. Sim. Por causa dessa turma. E... Principalmente, eu acho que por causa... E muito por causa assim, dos artistas, né? Muito artista que... Teve uma época, assim, que tudo que era artista, agora eu sou evangélico. Então, eu acho que o próprio evangélico, para não tentar estar no mesmo bolo, dizer, não sou evangélico, sou cristão. Mas eu acho que, assim, é evangélico. Não tem... É evangélico. Porque religião cristã existem outras, né? Que se declaram cristãs, mas é um cristão evangélico. Ou protestante também, que se também diz, né? Por causa da reforma. Então, mas é evangélico, né? Sim. Essa coisa de eu não... Sim, Coisa de meio chato. São os mimizentos evangélicos. Não sou evangélico, sou cristão. Tu também é cristão, né? Não, isso não tô dizendo que tu não é, tu também é, mas que não, eu não sou. Para. Os mimizentos. Tem mimizento em tudo que é lugar, entendeu? Tu não, de repente, se tu fala isso, tu concorda comigo, pra não ficar chato pra mim. Não, mas eu concordo sim, porque a mas questão... ambos falaram, eu falei evangélico e ambos falaram Exato, eu sou cristão. Eu também, eu sou cristão. Falaram. Cristão evangélico, É né? que, na verdade, tu me corrige se eu estiver errada. É que, na verdade, fala cristão porque tu segue a um Cristo, né? Um Cristo vivo, né? Que é e o que tu sabe que, na Sim. verdade, o termo cristão, quando ele aparece na Bíblia, ele é pejorativo, porque, na verdade, quem chamou os cristãos de cristãos estava debochando deles, né? Sim. Na verdade, ele era um termo pejorativo, né? Porque... alguns, mas a interpretação maior que tem que cristão quer dizer um pequeno Cristo, né? Ou seja, um seguidor. Então era meio pejorativo. Se viam lá as pessoas que andavam, que eram discípulos de Jesus, os cristãos. E era até pejorativo, então, mas é evangélico. E isso acontece até hoje, né? Tu acha que isso acontece? Eu percebo que acontece até, inclusive, comigo, assim, da gente... Porque eles acham que tu, como tu segue a Cristo, tu não pode ser uma pessoa muito, assim, alegre, muito despojada, parece assim que tu tem que ser uma pessoa muito centrada, né? E às vezes as pessoas dizem para mim, tá, Eva, mas tu tá fazendo isso, mas tu não é cristã? Que nem tu falou, um termo meio... É que as pessoas... eu, por ser do jeito que eu sou, assim, e vocês sabem, né? Tô sempre brincando e tal. Muita gente sempre me questionou assim, tu faz muita piada, tu é muito brincalhão, É que ser engraçado e não ser sério são duas coisas que não tem a ver uma com a outra, assim, né? As pessoas... Claro, é um estereótipo que as pessoas acabam meio que confundindo, né? Se eu faço muita brincadeira, que nem eu fui visitar esse meu amigo na quinta, e ele assim, cara... Sempre que eu te via pregando, eu tava sempre esperando que tu ia fazer uma piada. Porque é difícil te ver sério, né? Claro. Mas, enfim, são as pessoas, né? As pessoas estão aí pra achar... Eu acho que hoje até tá menos, assim, né? Tá um pouco menos. Isso tem bastante humorista evangélico, por exemplo. Gente que faz piada e tal, né? Acho que isso mudou um pouco, assim. Mas... Já foi pior. Eu mesma sigo aquele pastor Cláudio só pra dar risada. Porque o cara, assim, ele fala e ele... É certeiro o que ele fala. Ele é engraçado. E eu choro rindo e é engraçado porque ao mesmo tempo que eu tô ali chorando, rindo, tá entrando na mente alguma coisa e tá fazendo a gente pensar. Tem um outro casal que chama Casal Cheio de Graça. São dois gordinhos assim, ó. Eles são evangélicos, mas eles são muito engraçados, né? Ele se diz que ele é o líder do sindicato dos casados, né? E daí os homens mandam pergunta, se a mulher... Falou pra ti faz 3 meses que tu não arrumou alguma coisa. Ele disse, não. Pra fazer uma coisa é 6. Então tem todas as regras que ele inventou, né? Mas eles são muito engraçados. Pau mimir de rir dele, né? Vou dar uma olhada. Vai, Tati, lança a braba. E aí? Não, eu achei que tu tava esperando aí pronta. Manda deixa. Não, é que na verdade pode ser. Eu, assim, ó, eu tô querendo saber bem essas questões ali, ó, da virada, da vigília. Eu tô bem com essas curiosidades, renovação ali. Como é que celebra Natal e Ano Novo, se tem alguma diferença? Tô por essa coisa, mas pode... Não. Se você tem outra coisa para perguntar, vamos indo por aí. Tá, que então acho vamos lá. Não só a Eva falou que queria, mas a Eva queria alguma coisa ali. Tá.
Eu queria perguntar para ele como que tu chegou nessa tua caminhada espiritual. Tu falaste que tu entrou dentro da igreja, 12 anos. que tu conheceu tudo. Mas eu digo assim, agora, tá? Te colocando agora, como assim tu chegou até essa caminhada, assim? Tu acha o quê? Que isso foi fundamental em alguma parte? Teve algum... Porque tem também aquele ditado que a gente diz, né? Se tu não vai por amor, tu vai pela dor. Né? Algum motivo, assim, te leva a continuar? Ou como é que fica, assim? O motivo que me faz continuar é a fé, assim, né? É o que eu acredito, eu não consigo ver em outro lugar, assim, a minha percepção daquilo que a gente chama, né, de cosmovisão de vida, né? A forma que eu vejo a vida é dentro das verdades que eu acredito, a forma que eu vivo é a que eu acredito. Assim como acho que cada pessoa mais ou menos é assim, né? Então eu nunca consegui sair porque eu nunca consegui encontrar isso em outro lugar. Então eu continuo encontrando em Jesus, na minha caminhada de fé, a mesma coisa que eu sempre encontrei. Então isso é o que me faz seguir, assim, né? A caminhada cristã, né? É mais ou menos por aí. Então é a tua fé a minha fé. E o amor que tu tem a esse Deus e o amor que esse Deus tem por ti. É, isso aí. Não consigo ver outro caminho, assim, né? Então eu continuo seguindo por causa disso. Já se converteu muito jovem, né? Então nem teve como ter uma experiência maior que talvez fosse o motivo da transformação. E assim, e hoje, assim, claro, eu acho que com o passar, né, do tempo, a idade, o amadurecimento das ideias, né, a gente vai entendendo algumas coisas um pouco diferente, mas nada que me faça sair assim desse caminho e ver, não serve mais, né? Muito bem, então, Pastor Maicon. Diga. Como a fé cristã, especialmente na Assembleia de Deus, enxerga o final de ano e o encerramento de ciclos? Já vou lançar outra pergunta. Tá. Como é que é a famosa vigília da virada? Para quem nunca participou, como funciona? Tá, vamos por parte. Eu incluo o Natal nisso, assim, Natal e Ano Novo, o período. Esse período, exatamente. O Natal, né, eu acho que ele é uma festa cristã, obviamente, né? Então, assim, já começa por aí, assim. O Natal precisa ser pro cristão uma coisa extremamente importante, né? Mas Jesus não nasceu exatamente nesse dia. Tá, mas algum dia ele nasceu, né? Então tem gente que também fica com isso. Mas ele não nasceu 25 de dezembro. Bom, mas ele nasceu algum dia. Sim. Qual dia? Ninguém sabe. Então deixamos isso aí, entendeu? Nós precisamos ter, não precisamos ficar se apegando nisso, né? Então acho que o Natal ele precisa ser para o cristão uma data importante, né? Então acho que começa por aí. O que eu entendo, assim, tá? Da virada do ano. Eu tô falando de mim, assim, né? Falando não vou falar por todo mundo, mas como eu entendo, tá? Eu não vejo no final do ano uma questão, assim, mística, no sentido assim, passou do 31 de dezembro, 1º de janeiro, espiritualmente, todas as coisas voltamos pro começo e se renova. Eu não consigo ver assim. Mas eu entendo que essa questão dos ciclos, né? Eu acho que isso é genial. Por quê? Porque por mais que não aconteça, na minha concepção, uma coisa mirabolante, essa questão de um ciclo estar se encerrando e outro começando, ele é didático. Ele nos ajuda a dizer assim, é uma coisa... eu não sei explicar tanto assim, mas não é uma coisa espiritual, assim, mas ela te ajuda a dizer assim, tá, eu tô cansado, mas realmente eu encerro esse ciclo e começo outro, assim, né? Há um tempo atrás eu não gostava de fim de ano. Confesso que eu não gostava, assim, eu achava que era uma época um pouco hipócrita. Porque, todo mundo se mata o ano inteiro, todo mundo se odeia, e aí chega no final do ano todo mundo se ama. Mas depois eu parei para perceber que se essa data serve para isso, né? Que seja bom, né? Que seja uma coisa boa. E pegando assim que tu falou, da vigília, da virada, não são todas as igrejas que fazem assim, né? A igreja que eu vou atualmente faz, né? Geralmente uma festa da virada, ali alguma coisa. Não é uma regra, assim, não é uma coisa que
estabelecida, digamos assim. Jesus disse que toda virada do ano os seus discípulos tinham que estar reunidos para celebrar a virada do ano. Não, mas as igrejas que fazem, e muitas fazem, né? Geralmente realmente tem esse intuito de, assim, nós estamos encerrando o ano com Deus e começando um novo ano com Deus. Por mais que, como eu disse, assim, para mim a vida só continua, não continua, assim. Mas eu acho que parar, né? Parar e refletir, assim, olhar para trás, como é que foi esse ano? Meus erros, meus acertos, estar ali na presença de Deus, como a gente diz, e começar um novo ano colocando esse ano na presença de Deus, por mais que não seja uma regra da religião, digamos assim, né? Eu acho que é muito positivo fazer isso, né? Enxergar essa virada como uma oportunidade de realmente repensar, né? Enfim, acho que não tem ninguém em sã consciência que não faça isso no final do ano, né? Tipo, é mais o ser humano do que espiritual, vamos dizer. Mas assim, é que isso nos ajuda, né? Imagina se a vida fosse linear, se a gente não soubesse quando fosse segunda, terça, fim de semana, a gente não enxergasse os meses sendo separados, os anos. Tu não tinha, parece que... Não, isso te dá um fôlego, né? Te dá uma esperança. Te dá um conforto. Renovo, nós vamos dar aquela descansada lá no fim do ano, vai ter aquele intervalo. Agora eu vou poder me reconcentrar na correria. Vocês estavam falando aqui em off hoje, né? Tá chegando o fim do ano. Imagina se o ano... Vocês são professor, né? Imagina se não existisse ano letivo. Se fosse só uma coisa assim, ó. Não, nós não teríamos. A esperança em setembro, a única esperança que resta é o dezembro, né? É isso. Só por dezembro. Porque o que te dá força para chegar vivo em dezembro? É tu saber que existe o dezembro. É tu saber que existe as férias. É tu saber que vai existir um período, né? A gente que é cristão e acredita que Deus criou as coisas, lá no relato de Gênesis, Deus criou todas as coisas em 6 dias, descansou em um dia. E isso serve como um princípio, né? Ou seja, no próprio relato da criação em Gênesis, é um princípio da própria Bíblia, que a gente tem um tempo de trabalhar e um tempo de descansar. Então a gente precisa, é divino descansar, né? Não sei se vocês, acho que mulher tem mais que homem isso, né? De se culpar por descansar, por exemplo. Sim, nós conversamos. Nós vamos falar, programa. Homem não tem muito, que o homem descansa a mulher tá ali, o homem tá descansando. Mas assim, eu acho que trazer isso, se o próprio Deus, né? A Bíblia diz que ele repousou, descansou, enfim, a gente não tá aqui num assunto teológico para explicar o que isso significa, mas eu entendo muito mais como um princípio, né? Tem um tempo de trabalhar e tem o tempo de descansar. Ele é necessário para o ser humano, né? A igreja, tu acha que ela acaba sentindo uma maior adesão à religião, ao ter mais frequentadores nessa época do ano? Vocês conseguem perceber isso? Deixa eu pensar. Não, eu já acho o contrário. Eu já acho que... Depende. Quem é um cristão muito assíduo, já não dá... No final do ano, a igreja tende a sempre a diminuir, porque como a igreja assim como qualquer... Eu não conheço muito das outras religiões para falar, né? Mas posso falar com mais propriedade da religião da igreja evangélica. Tem as atividades, que nem tu falou, às vezes teu filho vai ali na sexta, daí na quarta tem uma reunião. Então tem bastante atividades. Então quando chega o fim do ano, o pessoal sai um pouco de férias, a igreja fica um pouco mais vazia. Agora, quem, por exemplo, está fora, ou quem não tem uma religião, existe essa busca porque, tipo assim, desculpa a palavra, fiz cagado o ano inteiro, vou achar um lugar para me recompor, né? Vou achar. Então, por esse lado, sim, eu acho que quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar, né? Mais ou menos por esses dois motivos, assim, né? Então, às vezes o pessoal quero me reconectar agora aqui, vou procurar alguma coisa, alguma religião, algum jeito de me recompor, né? Mas não sei... Eu nunca parei, assim, para analisar, assim, a estatística, né? Exata, mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? E até nessa pergunta também queria te perguntar se vocês conseguem perceber, nessa época do ano, um aumento, vamos dizer assim, do sofrimento humano. E aí
por consequência disso, nós termos, inclusive, algumas situações assim mais trágicas acontecendo, como, né, pessoas, enfim, tirando sua própria vida, essas coisas assim. Eu, pelo menos, acabo percebendo mais nessas, principalmente próximo a essas datas muito marcantes, como Natal e Ano Novo, e as pessoas parecem que chegam no final do ano e vem esse cansaço junto. Eu queria saber se a igreja também consegue enxergar ou enxerga isso, né? Também dessa forma. Não sei se tu conseguiu entender. Eu acho que eu acho que a gente volta um pouquinho atrás porque como eu falei, se o ano começasse em junho e acabasse acabasse em junho e começasse em julho, a gente só ia estar mais cansado em junho e ia começar a descansar em julho. Ou seja, é mais a marcação do período do tempo, né? Independente de quando ele começa ou quando termina. Pegar na Europa, por exemplo, as estações do ano são ao contrário. Ou seja, lá ó, o intervalo das férias é no meio do ano, por exemplo, né? E eu acho que o ser humano, né? Como a gente falou, é natural que quando ele pare para refletir no seu final de ano, né? Ele vai parar para refletir e vai se perceber, vai olhar para trás, tá chegando o final do ano, sei lá, estou sem amigos, minha vida foi uma porcaria esse ano. Então, eu acredito que existe uma procura, no caso, pela igreja, pela fé cristã, muito por causa disso, porque é natural do ser humano, né, buscar, enfim, estar triste ou estar refletindo sobre a vida. Quando chega no final do ano que dá essa relaxada, ele percebe assim, corri, tô na mesma, tô mal, enfim. Então acho que existe essa busca. Mas é óbvio, quando a pessoa também, quando ela busca só pelo um desespero, às vezes é aquilo ali, né? Ela encontra um conforto momentâneo e depois ela acaba saindo fora também, né? A Eva até falou uma coisa ali que, na minha crença, né, a gente usa bastante, que é essa que a gente entra na religião ou pelo amor ou pela dor, né? A gente usa bastante esse termo. E não vem ao caso agora, porque não sou eu a entrevistada, mas eu entrei uma vez por amor e depois num novo ciclo, porque acabei me afastando um pouco, nunca deixando de ser, sabe? Mas me afastando um pouco, mas depois voltando pela dor. Então já conheci esses dois começos, assim. E aí acho que também por isso essa curiosidade desse aumento ou não da... Sim, eu concordo com essa frase, assim, poderia fazer alguns desdobramentos dela, mas eu entendo, assim, a intenção dessa frase, né? E aí, óbvio, é claro, eu acho que o momento de dor, o momento de sofrimento, ele te empurra, né? Ele te empurra mais para que tu busque algum conforto, para que tu busque algum tipo de saída, de solução, de conforto mesmo, né? E a igreja, assim como outras sociedades, religiões, enfim, existe essa questão comunitária, né? Eu acho que tu encontra muito fácil ali amigos, tu encontra muito fácil alguém para tu conversar. Tu vai 2, 3 dias, tu já tem um grupo de amigos, tu já tá no meio deles, então isso te ajuda muito, né? Sim. Então, tu estar no meio de outras pessoas, de ter esse senso de comunidade, vai acabar te ajudando, né? Então, tu acaba indo pela dor, mas acaba encontrando o conforto, né? Eu acho que é isso, que no fim é o que todo mundo quer, né? É encontrar algum tipo de conforto para sua dor, para o seu sofrimento, para o seu desespero, né? Sim. E tu acha, assim, que no final do ano as pessoas também procuram mais a igreja em função desse acolhimento que eles têm? Eu acho que os motivos da busca... Eu acho que os motivos da busca são vários, né? Quando eu era jovem, a gurizada buscava a igreja para arrumar uma namorada. Tinha bastante que fazia isso, né? Ainda tem.
achavam que tinha mulher séria e bonita lá, eles iam lá para isso. Tem um monte de gente que se converteu por esse motivo, né? Era mais pelo amor, mas pelo amor as outras, pelo amor às gurias, né? E tem outros que vão buscar porque estão passando um momento de luta, né? Então, enfim, eu acho que os motivos são muitos. Outro é por questões familiares, a família toda vai e acaba indo também, né? Então, acho que os motivos são diversos, assim, né? Não tem um motivo, né? Agora, o interessante, pastor Michael, assim, eu, como conselheira tutelar, eu sempre falo para o pessoal, e os alunos sempre me questionam sobre essa questão de religião, e eu sempre tive que frequentar todos os lugares os mais diferentes, cultos religiosos. Então, fui nas evangélicas, fui na Umbanda, fui no Batuque, sem nenhum, como é que se diz assim, sem nenhum efeito julgador sobre. Eu sempre tive que fazer isso porque por causa do trabalho. Por causa do trabalho, eu atendo pessoas. Tá. E pessoas de diferentes religiões. E uma coisa que me impactou muito e que me impacta sempre, não é só durante o trabalho, é no período, por exemplo, que eu ia nos presídios. E daí eu ia nos presídios devido também ao emprego do marido, enfim, e eu tive a oportunidade de frequentar tanto os femininos quanto o masculino. E esse impacto, essa força que a fé tem, quando eles diziam assim, gente que tinha feito as maiores atrocidades aí, tanto mulheres quanto homens ali. Não, eu recebi um chamado e agora eu entreguei a minha vida para Deus. Gente, eu ficava no impacto daquilo, eu digo, mas que momento foi esse que tu tá vendo o sol quadrado aí dentro? E Deus te chamou como? E realmente, eu vi ali uma postura daquela pessoa ali com a Bíblia e tudo mais, e ajudando. E também não só nos presídios, fora também. Sim. Como as pessoas precisam, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, agora um pouquinho independente da religião, da religiosidade em si, como tu vê os seres humanos com essa necessidade, desse conforto, desse alento, sempre precisando seguir algo ou alguém. E aí a gente já pode fazer um link com a questão da política, quando a gente também precisa sempre de um salvador da pátria. Entra um, sai outro. Não, esse vai salvar. Esse vai ser o bom cristão. Esse vai ser o bom pastor. Esse vai ser aquele que vai fazer por nós. Aqui, que você como pastor e pessoa agora, aqui você, pastor Michael, atribui essa necessidade que o ser humano tem. Tá, como eu entendo, tá? Eu acredito que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, essa imagem de Deus, ela ficou manchada, né? Existe uma estatística que vai dizer que não existe nenhuma... Assim, tem uma tribo no meio sei lá, da Amazônia e nunca ninguém tinha visto eles. Não existe nenhuma tribo ateia. Por quê? Porque a natureza do homem é uma natureza que, de alguma forma, mesmo inconsciente, ela busca por um Deus, por alguma coisa. Então isso é natural, isso é uma coisa da criação. Eu, como cristão, que acredito que a gente foi criado por Deus, até a tribo mais remota tem os seus deuses, mesmo nunca tendo contato com ninguém externo, porque é uma busca natural. Quando se fala, vou falar, estou falando aqui representando a fé cristã, a fé evangélica, existe uma coisa na fé que é a graça, né? O que é a graça? A graça, a tradução de graça, é um favor imerecido. Ou seja, quando eu recebo uma coisa... Sabe quando o filho de vocês faz uma coisa que não era para ter feito e tu vai lá e mesmo assim faz uma coisa boa para ele? Eu acho que somos nós assim diante de Deus. Às vezes o cara cometeu um crime,
Porque assim, o que nos diferencia de alguém que tá na cadeia? Às vezes, cara, às vezes é o ímpeto de ter feito, porque a vontade de ter feito a gente já teve. Né? A gente tem. A gente tem o tempo inteiro. A gente só não quer A gente só tem, às vezes... manchar o réu primário. Às vezes assim, é um segundo que nos separa do fato de estar lá. E quando tu te encontra com uma fé que diz assim, ó, não importa o que tu fez, claro que diante dos homens tu tem que pagar. Né? Assim, quando Jesus foi crucificado lá, que tinha dois, Jesus disse duas coisas para ele, né? Não sei se vocês vão lembrar desse trecho, mas ele disse, um disse assim, né? Se tu é o filho de Deus, salve-te a ti mesmo. Isso. Aí o outro vai dizer, tu és aí Jesus fala assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, Jesus está dizendo duas coisas. Jesus não disse para ele assim, não, como tu agora virou um cristão aqui na hora da morte, eu vou te salvar. Não. Tu vai pagar pelo teu crime, mas tu vai estar comigo no paraíso. Jesus falou assim, tu vai morrer, tu vai pagar pelo crime. Ou seja, a pessoa, ela encontra, ela sabe, bom, eu tô aqui pagando por um crime que eu fiz, mas mesmo assim Deus me ama. Então não existe mérito na minha obra, naquilo que eu fiz, não existe nem para mais nem para menos. Então eu acho que isso é uma das coisas que faz a pessoa que isso reconforta ela, sabe? Assim, pô, olha só. E como eu creio que Deus é o nosso pai, se tu for... eu acho que esse conceito, essa analogia de Deus como um pai é exatamente para que a gente pense nós como pais, né? Nós como pais, cuidamos... Cara, não vamos... Imagina se cada vez que o nosso filho fizer uma coisa, desobedecer uma ordem nossa, a gente fazer Mandar embora, surrar ele, punir ele. Bom, não tinha mais filho, né? Então eu vejo que a pessoa que tá lá, principalmente quem tá numa situação muito desgraçada, né? E ela se encontra, assim, uma fé que aceita ela, que é capaz de ela se sentir amada, porque geralmente a pessoa que tá nisso, ela não se sente amada, ela acha que ninguém mais vai amar ela. Então ela encontra essa esperança. E quando tu falou ali da política, eu acho que o ser humano, é o que eu falei, ele tem a necessidade de olhar para alguma coisa e dizer, isso aqui vai me salvar. Uns encontram na religião e outros no político, né? E eu acho que apesar eu acho que a fé cristã, ela traz isso, assim, ela traz uma esperança aquém da política. Porque, vamos lá, né, gente? Só se for esperar pela política, nós estamos todos lascados, né? Mas olha, gente, assim, isso é só uma estatística, independente de governo de lado, né? Eu não sou um cara muito de falar, mas assim, nós estamos com um governo atual que está dizendo, ano que vem nós vamos recuperar, mas tu vai recuperar o que tu mesmo estragou. Tu entende que seria uma insanidade da nossa cabeça acreditar que vai melhorar nesse aspecto, entende? Mas as pessoas têm, assim, então tu é cristão, tu é de direita. Eu fico olhando para as pessoas que vão adorar qualquer um desses políticos, eu acho, assim, desculpa se você faz isso, mas eu acho uma tamanha ignorância. Adora a Deus. Não então. que tu não possa estar na política, contribuir com a política, eu acho que isso tudo é importante. Mas tu depositar, assim, uma esperança, fazer vigílias para orar pelo fulano. Eu acho isso de uma ignorância, assim, e sabe? às vezes as pessoas não fazem uma oração pelo irmão que tá dentro de casa, né? Pelo amigo que tá enfermo lá no hospital. Filho, tu quer ver uma vez eu arrumei uma briga na igreja? O Luiz vai lembrar dessa história aí. Tinha o filho de uma cantora famosa evangélica que estava com uma doença. E ele estava assim, no leito, e ela estava pedindo, se vocês puderem orar pelo meu filho, e todo mundo no grupo, vamos orar pelo filho da fulana. Só que assim, eu me compadeço, é óbvio, né? Pô, um filho... É uma vida. É uma vida. Mas assim, é uma mulher que ela nem sabe que a gente existe. Eu posso orar pelo filho dela. Aí eu botei no grupo assim, né? Gente, eu acho legal a gente orar, né? Mas a gente tá orando... Mas do nosso lado, era inverno, né? Do nosso lado tem gente morrendo de frio, nós não estamos fazendo nada. Aí os caras estão morrendo de frio aqui do lado da minha casa. Mas eu tô aqui deitadinha, que esse dia estou orando pelo filho. Não que orar pelo filho da mulher é errado, mas é uma hipocrisia, porque tu não tá fazendo nada pela pessoa, não ajudou, não orou nunca nem pela tua mãe, pelos teus parentes. Tu quer fazer, sabe?
Então eu acho que essa coisa é natural. Eu tô lembrando as pessoas. Tá rindo porque tá lembrando, né? É que essa coisa é tão natural do ser humano, a gente quer se esconder, né? Eu quero me esconder numa aparente bondade que eu tenho, né? Isso. Então, aí acontece, aí aparece o presidente, aí no nome do presidente tem Messias, tu viu? É o enviado de Deus para salvar a nação. Pronto. Não é, assim como o outro lado também não é. Entendeu? Não. E as pessoas, mas eu vejo que é essa necessidade humana por um salvador, por uma coisa que salve ela de alguma coisa que, sei lá, que ela e às vezes é umas. É isso, é da natureza humana. Sim. Eu acho que é da natureza. Muitas vezes uma insanidade, é o que a gente está colocando aqui, né? E assim, como reflexão, pessoal, fica aí essa reflexão do pastor Michael, porque assim, outro, sempre naquela coisa do outro é uma coisa, outro é outra, é sempre uma questão muito doentia, muito tóxica, não se vê conversas muitas vezes saudáveis, conversas que poderiam assim sempre nos agregar, tanto a um lado quanto ao outro, mas não, tu precisa sempre, como eu falei hoje até, eu falei na escola sobre isso, não, entra uma gestão e tem que cair tudo. Porque aquela nova gestão tem que fazer tudo diferente. Utiliza o que está sendo bom. Por que eu não posso reconhecer o que o outro fez de bom? Qual é o problema? Exato. Eu acho isso bobeira é Eu acho isso de uma ignorância. É uma ignorância. É uma ignorância assim enorme, sabe? E não constrói nada. Ao contrário. Tem uma série na Netflix, eu não lembro exatamente o nome, mas ela vai relatar como que vários líderes de seitas, não tá falando de religiões sérias, tá falando de seitas, né? Como que eles fazem para ter tantos adeptos, né? E assim, todos usam a mesma fórmula de manipulação de massa e se colocam como o salvador. Todos. Tanto que teve lá o Jim Jones lá, o cara promoveu e convenceu todo mundo a se suicidar em massa. E tem várias desses que as pessoas largam a família, Tem uma. Eu vou falar agora porque eles não vão ver e já saíram da família. Né? Eles eram da família do ex-marido da minha cunhada. Enfim, a menina com 14 anos, 13, 14 anos, eu já estava casado com a Vanessa, começou a jogar um joguinho na internet e conheceu um cara lá e tal, e desinvestou. Vou embora. E foi tudo. Inventou que o pai batia nela, que foi no conselho tutelar, inventou que o irmão batia nela e foi-se. Isso já faz uns 12, 13 anos, assim. E ela casou com um cara e é o seguinte, eles têm um grupo e eles dizem que aquele cara é um deus. E eles estavam lá, agora ele tem 3 mulheres. E eles ficam na casa, da frente da casa da mãe da Vanessa. Então, quando eu vou de férias, às vezes eles estão lá. Os últimos 2 anos eles estavam lá. Ou seja, o cara, ele dorme com a filha do casal da casa e mais 2. O santo. Isso. E só que é o seguinte, eles vão pra praia e ele não pode levar peso. É as mulheres que carregam. Eles realmente acreditam que ele é um deus. Que ele é um deus. E tem a fé nele. E aí, é claro, qual é a minha... Aí eu digo, meu Deus... Qual é a dúvida que eu tenho, né? Se ele é um charlatão, né? Ou se ele é esquizofrênico, se ele acha na cabeça dele que ele é um deus mesmo, ou se ele sabe que tá enganando todo mundo. É uma dúvida, tipo o Henrique Cristo. A minha dúvida do Henrique Cristo é essa. Se ele sabe que ele não é Jesus e ele tá ali tentando... Bom, esse é um exemplo bom, com todo respeito aos seguidores do Henrique Cristo. Tem gente que mora com ele e acha que ele é Jesus. As Henrique assim, e elas cantam, e aquilo é uma insanidade, mas tem gente... Aí, claro, a minha dúvida é essa. Se ele acredita que é mesmo, ou se ele sabe que tá inteiro enganando as pessoas, né? Mas para te ver a necessidade das pessoas de achar alguém que guie elas. É um negócio... E, óbvio, e tem um lado do cara que sabe. Gente, se vocês... Daqui a pouco vocês vão ver... E isso acontece... Claro que com a gente que tem menos exposição é menor. Mas vai ter gente que vai achar, não, as meninas do Sala Aberta, tudo que elas falavam, eu vou acreditar. E vai ter. E se tu quiser te aproveitar disso, te aproveita.
Então, acho que, né, voltando com a questão da religião e da política, eu entendo que é isso. É uma necessidade. É uma mesmo. necessidade natural do ser humano por essa busca por alguém que o salve. E eu tô falando tudo isso já pensando aqui na questão da saúde mental mesmo, sabe? Porque eu já percebi várias vezes, assim, as pessoas, assim, com muitas dificuldades de entender isso que tu tá falando, e quando tu vê a pessoa realmente, ela tinha uma dificuldade mesmo, ela tinha uma saúde mental muito avançada, não fazia tratamento, não fazia nada. Por quê? Porque a própria religião ou alguém falou que não podia tomar medicamento, porque Deus cura, porque não posso, né? Então, assim, ó, entra essa questão da saúde mental que eu fico pensando que as pessoas realmente acreditam mesmo nisso. Que nem tu falou, que essa menina acreditou, que as outras acreditam, e ficam fazendo isso mesmo para ele acreditando. E é que nem Não, elas acreditam, né? Eu fico pensando assim que ali eu acho que envolve tudo a questão da saúde mental e mais a questão espiritual, que tu vai me entender, né? Sim. Que tem essa questão espiritual também, que envolve realmente as pessoas, que nem a gente fala, que não tem esse coração tão aberto, né? Que não tem essa necessidade de ter algo assim, né? É que eu acho também, vocês vão poder também dizer, vocês dão aula na rede pública, né? Existe essa questão assim da vulnerabilidade que a pessoa se encontra, a falta de um pai, de uma mãe, de um auxílio, que torna ela vulnerável a acreditar naquilo que falam para ela. Então, assim, as pessoas. Aí que tá. Eu não tenho um pai presente. Então, ela vai procurar em alguma coisa aquele salvador para ela. Ela vai encontrar, ela vai procurar, ela vai achar essa referência, e aí não adianta, e aí que as pessoas caem, né? Olha, eu sou evangélico e eu entendo, por exemplo, que contribuir na igreja é uma coisa importante. Existe uma estrutura, existe. Agora, quantas pessoas usam disso para arrancar dinheiro das pessoas? E as pessoas acreditam e dão dinheiro. O que mais o carro, apartamento. Não, já vi todo que é tipo de loucura. Tudo. Mas uma outra coisa que eu queria falar, até em relação a tudo isso, que a religião evangélica, ela me mostra um lado que é muito fácil das pessoas realmente se conectar, e tu vê as pessoas dizendo assim, ó, e tu vê que é uma transformação tão grande que elas falam que eu recebi uma graça, Deus falou comigo. Eu muitas vezes, eu vou te confessar que muitas vezes eu quase me converti. É porque, na verdade, a minha crença é numa outra coisa, mas, enfim... tem essa, eu chego a conversar com essa religião e muito, desde das músicas, as letras sempre são músicas assim que me tocam muito. Então assim, ó, e eu acho que a religião evangélica, ela e se tornou ao longo do tempo muito mais aberta, muito mais acessível. Quando eu me mudei para Cachoeirinha, eu recém tinha casado, recém tinha saído da casa dos meus pais, e eu lembro que num momento assim eu tava me sentindo um pouco sozinha. O marido estava trabalhava de noite e tal, e eu tinha voltado do trabalho, do curso, e aí eu desci na primeira parada de Cachoeirinha, tem uma igreja ali, e eu entrei na igreja, porque eu lembrei que na hora da missa, né? Católica, porque eu lembrei que na hora da missa, eles cantam uma música, e aí na igreja onde eu frequentava, quando era nova, todo mundo dava as mãos, eu precisava daquele toque, sabe? Eu tava em crise de ansiedade. E foi uma coisa tão fria naquele momento, assim, eu passei a missa inteira lá me sentindo sozinha e saí de lá arrasada. Passei na frente de uma igreja evangélica e eu não lembro mais qual era a denominação. E eu tava chorando, mas veio uns 3 pastores, umas 2 moças, assim, vieram assim, tu tá bem, moça? E o pessoal me carregou pra dentro da igreja. Claro, aquilo ali virou uma cena, né? Me levaram assim pra dentro da igreja e era a mão na cabeça, mas era aquilo que eu tava precisando. E era abraço, e era não, vamos orar por ti, não sei o quê. E eu, meu Deus do céu. Daí, assim, ó, mas ali eu me senti realmente recebida. Uma outra coisa que me chama muita atenção nos hospitais, sabe? Tu vê evangélicos lá. É uma religião onde eu digo que é gente que faz, tá? O evangélico, eu diria que ele é assim, ele é gente que faz.
ele abre a igreja dele para receber as pessoas, e hoje em dia muito mais. Eu acho que ela abriu muito mais, que antes era uma coisa que já era meio estereotipado mesmo. Evangélico, é saia longa, é cabelão comprido, e ninguém queria ser porque aquilo ali não era legal. E eu acho que ela meio que se modernizou de uma certa forma. Assim, virou meio moda, assim. Hoje, vamos falar da música, por exemplo. Antes, a música evangélica, ela era uma coisa exclusiva dos evangélicos. Hoje, um show, uma apresentação de banda evangélica, ela tem a mesma qualidade ou mais do que uma apresentação com outra de qualquer outro estilo musical. E a música evangélica, ela se tornou uma coisa quase que da música popular brasileira, que todo mundo conhece alguma, todo mundo canta, todo mundo... Sim, eu tenho o meu vizinho da frente lá, ele tem um negócio de arrumar bicicleta lá, ele nem vai na igreja, mas ele mete as músicas bem alto e vai. Então, assim, tem um cara que vende papel higiênico num carrinho, ele mete uma caixa de som com uma música evangélica a todo volume, acorda meu filho. Então, tá uma coisa que tá muito... Todo mundo tem um evangélico na família, um conhecido, então tá muito mais moderno. Então, isso trouxe os jovens mais, assim, também, Sim, né? o que é aqui em Cachoeirinha, a D55 ali, os jovens, o culto dos jovens, é um show, é uma festa. Eu fui levar o meu filho ali, tem um outro porém também. A juventude do jeito que tá, eu sempre achei que a igreja, ela é uma mão que auxilia os pais, tá? Na questão dos jovens. Então, eu pensei assim, bom, vou levar meu filho lá, vá que ele se enturme, faço uma amizade lá. E aí, inclusive, estava próximo do final do ano, e aí eles fazem um retiro. Eu achei muito legal aquilo, sabe? Então, eu acompanho nas redes sociais ali deles. E aí, levei meu filho. Quando eu tava chegando na igreja, aquele monte de carro de pais ali levando os jovens, as meninas, como se fosse na minha época de sair pra festa, sabe? As meninas todas iguais. O tipo de blusinha era igual, a calça jeans igual, a bolsinha tiracolo, e os rapazes tudo a mesma coisa, mais ou menos a mesma roupa, assim. Todos indo, mesmo corte de cabelo, aquela coisa que a gente vê de festa mesmo. Todos indo pro culto. E é gente que vai ali, Dá né? umas 400 pessoas. Nossa Senhora! É que a fé cristã, a religião evangélica, ela é uma religião proselitista, ou seja, isso não é ela é uma religião que trabalha por novos adeptos, assim, né? Então, assim, ela não adianta, não é forçar, mas é o que Jesus disse nas últimas palavras, vocês têm que ir por todo mundo, pregar o evangelho e ensinar toda a criatura. Ou seja, a igreja entende como missão também fazer essa pregação. Então, por isso que existe muito esse lance do convite. Vamos lá na igreja, vamos na igreja. Porque ela não é uma fé que é para mim só. Ou seja, se eu encontrei uma coisa que é boa, então eu também preciso e quero mostrar para os outros que isso é bom. Né? Tanto que antigamente as pessoas tinham vergonha, né? Usava a Bíblia escondida, embaixo do braço, era aquele estereótipo de tu era quase um agente secreto, porque tu não queria que ninguém visse, porque era vergonhoso. Hoje é o contrário. Não, e hoje em dia não tem um coach que eu não conheça, que eu conheça assim, que não use uma Bíblia, aquele café com... Como é que chama? O café com Deus Pai. Café com Deus Pai e tudo. E aí eu vejo assim, ó, a pessoa virou, sei lá, virou corretor de imóveis. Ela vai procurar curso de coaching e ela vai procurar... e ela entra numa igreja e ela começa a fazer o café com Deus Pai. Aí a pessoa virou... tá ensinando o curso. Ela vai começar a postar que ela tá fazendo. Tipo, virou uma modinha, inclusive. Aí eu, assim... enfim, não sei se esse é o tema, né? Enfim, é bom e é ruim, assim, né? Eu acho, de certa forma, eu acho bom, entendeu? Porque todo curso de coach, eles ensinam um lance, tipo assim, tu tem que ter lá 5 pilares, eu não sei muito bem. A mente, o físico e o espiritual. Então, tu é incentivado a procurar algum tipo de coisa que tu tenha fé e não sei o quê. Eu não sei muito, nunca fiz, né? Nunca participei, né? Nunca fiz um curso de coach. Sim. Mas, enfim, tem muito essa busca por causa disso, né? Também. A Sabrina falando ali de igreja, assim, eu lembrando da minha igreja que eu frequento, né? Que é a LGF, eu não sei se tu conhece. Conheço, eu tive uma vez fazendo um trabalho ali. O meu pastor, um beijo lá pro pastor Douglas lá e pra pastora Simone, né?
o pastor Douglas, ele passa para nós que nós ali dentro da igreja, que nem tu falou, a gente está ali para servir. A gente está ali para servir o outro, né? E ele mesmo também. Ele é um pastor que ele se preocupa muito nessa questão de servir. Até agora, eles estão trocando já de espaço de tantas pessoas que estão procurando, né? Estão indo, assim, na igreja. E o que tu acha dessa questão mesmo de servir mesmo ao próximo? Sabe? De servir sem tu perceber quem é mesmo. Tu ir lá e servir. Tem um texto na Bíblia, também não vou me lembrar agora onde está escrito exatamente, que Jesus disse para os discípulos assim, né? Tive frio e vocês me cobriram. Tive fome e vocês me deram de comer. Então, quando, né, Jesus, que a gente fez isso, né? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, né? Então, eu acho que quando a gente diz que ama a Deus, por exemplo, como que esse amor se manifesta? Amor é um verbo, né? Amor é ação. Eu não posso dizer que, eu amo a Tati. Tá, mas fez o quê? Só falar, eu amo minha mulher, mas faz o quê? Eu amo meu marido. Então, o amor, ele se reflete no serviço. Então, assim, o amor, ele precisa, e essa é das prerrogativas do evangelho, né? É servir o outro. Se doar, né? Até tem um outro versículo na Bíblia que diz assim: se eu digo que amo a Deus a quem eu não... Se eu digo que amo a Deus que eu não tô vendo, mas não amo meu irmão que eu tô vendo, tu é um mentiroso. Porque como é que tu pode dizer que ama a Deus que tu não tá vendo e não ama o teu irmão que tu tá vendo? Então, eu acredito que o servir é a primícia do evangelho, né? Do que Jesus veio ensinar. Jesus veio servir, né? Não veio ser servido, né? E eu acho que esse é comparando com a política, por exemplo, o político, ele quer ser servido. Ele não quer servir, né? E Jesus, ele veio nisso. Jesus veio servir, né? Ele veio ser servo. Por exemplo, esse é um dos fatos, por exemplo, que fez Judas negar Jesus, né? Trair Jesus, porque quando Judas achou que vinha o Messias, o Salvador, ele achou, vai vir um líder político. Vai vir alguém que vai dominar a política, vai governar, vai ser um rei. E aí vem um cara que nasce numa manjedoura, que é humilde, que é simples e que anda no meio do povo, mas isso aqui não é Deus nem de perto. Isso aqui não veio salvar ninguém, porque isso aqui tá andando no meio dos pobres também, né? Então, eu acho que essa é uma diferença. O servir, né? Servir um ao outro, servir... fazer a frase, fazer o bem sem ver a quem, que realmente é servir a pessoas que tu nem... que não... que, assim... não sabe se merecem, né? Pode ser que nem mereça, mas também a gente não merece, às vezes, e tem alguém que nos serve, né? Então, acho que a questão do serviço tem tudo a ver, E como a gente está falando de final de ano, e eu acho que é um ótimo momento para a gente refletir, né? O quanto a gente serviu, quantas vezes nesse ano a gente fez alguma coisa por alguém sem visar uma recompensa. Aí veio o corte. Quantas vezes a gente fez alguma coisa, eu vou fazer isso, mas não tô interessado se eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eu só vou fazer. Eu acho que é a grande jogada dos ciclos. Ele te dá essa oportunidade de refletir. Porque senão a gente atropela. A gente atropela. Então, poder refletir e pensar, quantas vezes eu fiz alguma coisa e sem me interessar. E é difícil. A gente sempre espera uma coisinha, né? Não, cascalhinho. É difícil. A gente sempre... É difícil. Tu tem que cavar ali. E às vezes tu quer fazer aquele bem e vem um bichinho ali. Mas... E aí tu pensa, não, mas que feio isso. O apóstolo Paulo... Tem que fazer, vamos fazer coisa séria. O apóstolo Paulo, que foi o maior personagem da Bíblia depois de Jesus, ele diz assim, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não faço, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Por quê? Porque é a nossa natureza, a gente tem que ficar brigando contra isso. O tempo todo. É uma luta, né? É uma luta. Todo. E aí que tá, eu acho que a igreja, como a Sabrina falou, ela te proporciona isso. Porque, que nem assim, por exemplo, ontem, a nossa igreja está fazendo uma reunião de empresários. E tem empresários que são mais bem-sucedidos que estão ajudando os menos-sucedidos. E assim, eles não precisavam, assim, que não precisam de mim. Se tem uma coisa que eles não precisam, lá é de mim. E eu tava lá ontem. Então, assim, essa questão de servir mesmo, cara, eu só quero te ajudar. Eu só vou te ajudar, não, sabe?
Exatamente. Jesus também diz, né? O que o teu braço esquerdo faz, o direito não precisa saber, né? Porque a gente tem essa questão que eu quero mostrar. Como se precisasse sempre de um reconhecimento. Uma mídia. Né? Um reconhecimento. Antes nós não tínhamos as redes sociais, né, tão fortes. Então a pessoa, de alguma forma, ela tem que fazer um comentário. E é interessante, e isso até mando um beijo para minha mãe, porque a minha mãe conhece todo mundo no bairro, por exemplo, onde eu moro. E é interessante porque a minha mãe, por exemplo, ela só fica sabendo as coisas que eu faço, as benfeitorias, porque a mãe de alguém ou algum apadrinhado meu, nossa, não sabia que tu entrega rancho todo mês para aquela família lá no topo e que tu já foi lá. Mas aí eu digo para minha mãe, não, mas eu vejo que o bem está em justamente eu fazer isso, mãe, sem eu esperar nada em troca. Isso é uma caminhada, isso é uma construção. Porque eu me lembro que quando eu era mais jovem, nossa, eu pensava assim, pensava em não dizer, mas acabava dizendo muitas vezes. Entendeu? E daí tu vai fazendo aquela construção. Tá, mas peraí, então tu ajuda por quê? Tu quer mídia, então tu quer te achar tal, porque... Mas tu concorda que é difícil, assim, É difícil. Tipo assim, tá, é tu difícil. te concentra. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu não quero nada em troca. É muito difícil. Mas, no fundo, assim, tu mesmo se questiona. Claro. Não, é que daí será depois... que eu quero mesmo? Tu mesmo. É muito difícil. É que E daí eu me depois questiono. vem um que diz assim, ó, vem um que fala assim, tu viu ali, ó, a Eva sempre ajudando os outros. Tu o ano inteiro ajudando e ninguém... Aí vem o bichinho e diz assim, mas eu ajudei o ano inteiro. E agora tu tá falando, isso acontece muito em família, né? Tipo assim, o teu irmão passa o ano inteiro... Não, mas a família nunca reconhece. Não. A família, Por isso vai falar que na família que vai dar... Né? Por isso quem dá Não, vai dar problema se começar eu posso falar que, graças a Deus, eu tenho os irmãos que, ó... Mas é uma luta, é uma luta. Irmãos. É que nem assim, vamos pegar as enchentes, por exemplo. Estão fazendo e estão postando. Aí eu dizia, mas é que se tu não postar, se tu não marcar, o cara que doou, o cara não doa. Tá, mas é bom doar. Então... Tu entende que é uma luta. Parece que era uma desculpinha. E hoje a gente tá na época das redes sociais. Mas na enchente, por exemplo, eu que não sou adepto a fazer isso, dessa vez eu realmente tive que postar. Claro, Por quê? Porque eu precisava de ajuda, as pessoas precisavam doar. Como é que eu ia chegar até mim? Claro. Como é que eu ia chegar lá? Então tu vê que é difícil. Ali não, Tu vê que é difícil, ali assim, não tinha. tu ser realmente um anônimo, tu te entender como um anônimo. Então, eu não quero mostrar pra ninguém que eu tô fazendo, mas é difícil, é uma luta, assim. É uma luta. É uma luta constante e é uma luta por... Enfim, não tem, é muito difícil. Imagina. É muito difícil tu fazer. E aí também, só desculpa, eu falo mais que eu sou o Faustão. Show de bola. E às vezes as pessoas também têm essa questão, o cara é pastor, o cara é um cristão, que espera, assim, uma perfeição daquela pessoa. Exatamente. Não, assim, eu vou ter as mesmas fraquezas, dúvidas, questionamentos que qualquer pessoa tem, qualquer um vai ter, porque realmente é uma coisa do ser humano. E vou dizer, às vezes tu acha, e também tem isso, né? Às vezes tu acha que eu sou super consciente, e quando tu te percebe assim, eu tava indo atrás do negócio, eu tava na mesma. Eu achei que era consciente, eu falo sobre isso, e eu me percebi, eu tava indo na onda de alguém e nem vi que tava sendo enganado. E às vezes a gente cai nessa, é uma droga, né? Pois então. Pois então. E é isso aí, né? Que tu vê assim, mas eu fui um otário. Tu acha que droga, mas de novo fomos enganados. Caímos de novo. Fomos tapeados. Caímos no golpe. Fui tapeado. Acontece. Não sei se acontece com vocês. Capaz, claro acontece bem frequente. Mas assim, né? Eu acho que aí nessas horas eu ainda digo só Jesus mesmo, né? Eu digo isso, porque só assim, ó, o pior de tudo é a gente ter essa certeza de que, no fundo, a gente só queria, dar certo, sabe? Nas coisas e tal. E aí tu vê que tu cai, assim, ó, naquela ali de gaiato, Mas não pode perder a esperança. Não. Mas tu sabe, tem uma outra história da Bíblia, eu vou parafrasear aqui rapidinho pra gente, né? Que Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu jantar, e os fariseus, eles eram
os religiosos. Eu conheço. E eles eram aqueles religiosos da aparência. Ou seja, eles queriam parecer pessoas santas, pessoas humildes. Eles viviam de aparência, né? E aí diz que uma mulher foi lá, era uma prostituta, na verdade, foi lá e lavou os pés de Jesus com as lágrimas, secou com o cabelo. E os caras estão assim, mas como é que Jesus aceita isso aí, né? Pô, desliguei o negócio para não apitar e ele apitou igual. Isso aí é a sirene do colégio que tá procurando os professores. Tá louco? E aí Jesus disse assim, ó, pois é, mas eu cheguei aqui e vocês só quiseram viver de aparência, vocês não lavavam, porque era uma coisa tradicional daquela época, tu lavar os pés. Ou seja, eu cheguei aqui e vocês não fizeram nada disso. E ela foi humilde e fez. Então, assim, para Deus vale muito mais o coração sincero, que não fica tentando ser quem não é, que não fica tentando parecer, eu tento parecer. Isso é abominável, entendeu? E não é para mim assim, para mim é pior. Eu e o Luiz a gente conversa bastante assim, e na política isso tem muito, né? A hipocrisia, sabe? Gente que quer, na teoria é uma coisa, mas na prática da vida é completamente diferente. Nossa. Sabe? Então, assim, gente honesta, gente sincera, que é o que é, e assim, não tem vergonha de mostrar seus erros, as suas dificuldades, as suas dores, sabe? Então, eu acho que, voltando ao nosso tema central, que é o fim de ano, eu acho que o fim de ano ele serve para isso. Para a gente se enxergar de novo, fazer uns planos que a gente não vai cumprir. As promessas que não vai fazer. Sabe que hoje acho que foi hoje, eu tava aqui olhando, eu adoro olhar as lembranças do Facebook. Eu tava vendo uma hoje, aqui 15 anos atrás, indo ver o preço de aparelho para colocar nos dentes. Eu coloquei esse ano. Faz 15 anos que eu fui ver o preço, eu coloquei agora. Porque a gente vai prometendo. Mas colocou, a gente vai postergando. Isso é a gente vai, e a gente vai. E a canseira natural, né? A canseira natural, chega setembro, a gente já tá ali, e vira o ano. Porque dá esse fôlego, né? Mas... Sim. Até tem umas perguntinhas aqui que eu quero fazer bem rapidinho antes da gente já se Qualquer coisa, se passar o tempo, eu falo com o dono do estúdio. Não tem problema, mas só agradece, a gente agradece. Evangélico monta árvore de Natal? Olha, na minha casa tem uma montada lá. Se não monta, quem acha que é errado, as áreas dele, né? Eu não vejo problema nenhum. Mas pode passar o ano novo na praia, pular ondinha? Vai pular ondinha? Eu assisti, uma vez eu passei na beira de Torres assistindo o show do Chimarruts. Olha aí. Daí tu veio. Daí tu veio. Não vou criticar. Não, A única música boa que eles tocaram foi a do Bob Marley. Mas não, assim, se a pessoa, na sua consciência, ela acha que aquilo é errado... Isso, seu coração não condena. Não vai, entendeu? Mas não é proibido. Eu não consigo enxergar por uma proibição de fazer isso em lugar nenhum, né? Agora, se tu acha que não é um ambiente pra ti, se tu acha que tu vai... Nesse dia, inclusive, aparecemos no Bom Dia Rio Grande. Filmaram nós, o pessoal da igreja do outro dia viu nós do Bom Dia Rio Grande lá, estamos aqui, passando o final do ano, meus amigos, tudo. Mas muito amor no coração, muita graça, Claro. Bom, eu acho que assim, que a gente tinha mais assim de pergunta para te fazer, a gente fez, e eu acho que foi muito bom a gente ver que não é porque nós temos A ou B como religião que a gente tem que mudar como pessoa para a sociedade querer parecer ou não santo. É muito pelo contrário. A gente tem alguém em quem se espelhar, no nosso caso aí, que somos cristãos, Jesus Cristo, né? Temos ele como modelo ali. E acho que ficou bem claro aí o quanto que o Maicon traz essa simplicidade aí, né, Maicon? Eu até vi um pastor que eu sigo, ele perguntou assim, né? Pastor, ele é um cara bem conhecido, assim. Tu tem amigo espírita? Ele falou, cara, eu tenho amigo espírita, tenho amigo macumbeiro. Eu só não gosto de otário. Do resto, eu sou amigo de todo mundo, porque... Cara, tu pode ser, você não pode ser xarope. Exatamente. Eu tenho amigo da esquerda, da direita, do meio. Eu apresento um podcast quinta de manhã com um cara que vai no espírita, outra mulher da macumba, eu não tenho problema. Pastor, não pode ser xarope. A gente pode, porque assim, se a gente for parar aqui agora, vamos discutir
teologia, religião. Nós vamos discordar. Quê? Mas a gente diz assim, pra quê? Eu acredito em coisas que de repente vocês não acreditam. E beleza, a gente vai discordar, assim como na área política. Mas agora a gente tem que se tratar com respeito e sem ser xarope. Para de ser xarope, cara. As pessoas não gostam de nada pior do que tu tá num lugar assim, pá, lá vem xarope, né? Uma vez um cara, uma virada de ano na igreja, eu tava lá, numa igreja que eu ia faz tempo. E o cara disse assim, eu queria oração, irmãos, porque eu tô sendo perseguido lá no meu trabalho. É mesmo, cara, eu tô perseguindo porque eu sou cristão, porque é que eu fico cantando louvor bem alto, o pessoal fez uma denúncia que eu atrapalho. Não, mas eles não estão te denunciando porque eu tô cristão. Estão te denunciando porque tem um xarope que atrapalha os outros cantando. Porque o cara, pelo fato de ser evangélico, ele se acha no direito que todo mundo tem que ouvir as músicas que ele gosta, ele tem que gostar. Não, mas ninguém tá te perseguindo porque tu é evangélico, estão te perseguindo, então é um xarope. Entendeu? Se tu cantasse, sei lá, Ivete Sangalo, também eu te criticar porque tu tá incomodando. Eu sou um, se eu tô aqui, às vezes eu tô aqui trabalhando e eu falei assim, minha esposa é cantora, fica cantando as músicas, para de cantar, tá me atrapalhando. Mas tu é evangélico. Não, eu posso gostar da música, mas não me atrapalha, tô trabalhando. Então, às vezes as pessoas têm isso aí, né? Não é um preconceito pela tua religião, porque tu é xarope. E ninguém gosta de gente xarope. E isso que a Vanessa canta e canta muito bem. Né? Não é? Isso serve pra qualquer religião. Não seja, pode ser a tua religião, não seja um chato. No momento que tu é chato, tu descredibiliza tudo. Viu, pessoal? Não sejam chatos, não enchem o saco. Não sejam gente boa. Não julgam. Não julguem. Porque já me julgaram também. Por ser cristã e tá num show, me julgaram. Não era o show. Me julgaram. Tava lá em Cidreira na Concha, curtindo com a família, daí disseram, tu tá aí, eu vou chamar teu pastor, eu chama que ele vai vir. Chama que ele vai vir, que nem tu falando, um xarope. Eu sou assim, das coisas da pessoa assim que eu conheço, vai no show, fico brabo. Fico brabo se não me convida pra ir. Claro, com certeza. Bom, pessoal, a gente agora se encaminhou mesmo pro final. Michael, a gente quer te agradecer, não só pelo teu aceite aí de prontidão, assim, para vir participar aqui conosco, mas principalmente pela tua simplicidade, pela pessoa que tu é, e eu estendo também esses elogios à tua esposa, Vanessa, também, por ter acreditado em mim e na Tati, principalmente porque a gente conhece desde o início do ano, por ter comprado essa loucura aí dessas duas loucas, né, que chegam aqui, que muitas vezes não sabe nem o que quer, mas eu acho que esse teu papel de pastor, tu faz ele muito bem na vida, porque tu acaba sendo exemplo, acaba sempre dando uma palavra e guiando. Muitas vezes a gente pensa que no dia a dia da gente, que não tô fazendo nada, não tem nada a ver com a religião, mas acaba sendo desde o... por que vocês não gravam um videozinho? Eu lembro do momento que eu peguei e mandei um áudiozinho, a gente precisa postar alguma coisa. Por que vocês não gravam? Aquilo ali foi uma ideia que tu deu, e acho que esse é o trabalho do pastor, sabe? É ele guiar com uma palavra. E tu cumpre isso muito bem. A gente te agradece pela tua amizade, também pelo respeito que tem com a gente. E quem dera no mundo tenhamos aí muitos Michaels. Essa é uma pergunta que sempre se faz, né? Quando tu quer na igreja, se faz assim, cara, se todo mundo aqui fosse uma cópia tua, o mundo seria melhor ou seria pior, né? A gente tem... É uma reflexão boa. Olha, o mundo seria cheio de piada de tiozão. Mas é uma boa reflexão pro fim do ano, né? Pro final do ano. Se essa aí... pessoal. Se todo mundo do nosso ciclo fosse uma cópia nossa em dedicação, em amor, em tudo, em generosidade, nós teríamos um mundo melhor ou pior, né? Se tu parar assim, vários de mim seria muito pior. Esse mundo reflita e melhore alguma coisa, né? E como diria o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Vocês não lembram do ET Bilu? Lembra do ET Bilu? O ET Bilu tem alguma mensagem para a humanidade, Bilu? Busquem conhecimento. E saiu. Nunca mais ninguém viu o Bilu. Essa é a mensagem que sempre deixo para o mundo. Busquem conhecimento. Curtiram o ET Bilu, curtiram. Eu não disse que era piada de tiozão sempre, toda vez. Gente... Mas agora, falando em piada, eu queria falar uma coisa séria. De pedir, assim, que aquele nosso quadro de dar um oi, né? Hoje lá na escola, todo mundo já... Ô, Sora, tu vai gravar hoje? Claro que vamos.
Ah, então tá. Então tu pode mandar um oi. Então eu quero aproveitar esse momento, né? Já que permitido pra gente ficar um pouquinho mais, né? Já que a gente tá com Não, a Marlene depois aqui, né? chega o boleto, né? Eu queria dar um oi lá pra mãe da Sharon, tá? A Ana Lúcia, que ela vai assistir também nós, né? O pai Leandro, o mano Leandro Júnior. Ai, E um oi. E um oi para os pais do Enzo, tá? A mãe Naira e o pai Rodrigo. Olha, o Enzo é um jogador caro, hein? Investir nesse menino, hein? Um oi também para a mãe do Adriel, a Tainá. Tainá também tá de parabéns pelo filho, hein? Todos estão de parabéns. Um beijo para todos. A gente está esperando vocês lá para comentar, curtir, falar alguma coisa, tá? Vocês fazem parte do Sala Aberta, tá bom? Só avisar pra mãe do Leandro que o Leandro é meu aluno, o mais cheiroso da turma. Que guri bem cheiroso aquele. Mas a Mana também é. Muito A querido Mana ele, também adoro é ele. muito cheirosa, a Mana. Então, tu lê isso aí, tu sempre cuida se eles não fizeram pegadinha. Não, eu já falo pra eles, ó, se fizer pegadinha, vocês vão lá no programa pessoalmente, hein? Pessoal, beijos, então, para não dar ciúme aí. 4 turmas do 8º ano, 81, 82, 83 e 84, porque se a senhora ficar mandando aqui um beijo até amanhã, não vou conseguir, enfim. Mas na última vez ali, algumas meninas me cobraram e eu disse, a produção tá aqui, não podemos muito, né, nos esticarmos. Mas um beijo para a Júlia, que fez 15 anos. Isso, aí. Júlia, inclusive, me deu uma lembrança hoje da festa. Um beijo, Júlia. Tem uma galerinha aí que tá chegando dos 15. Gratidão pelos convites que eu recebi de 15 anos aí. Uma sequência bem bonita. Legal poder acompanhar vocês. E só acompanhando assim o raciocínio do pastor Michael, eu vejo assim, Michael, eu acho que independente de religião, o que faz nós nesse mundo é esse olhar para o outro. Uhum. E é isso que você falou agora, a gente tem que realmente refletir se durante todos os dias do ano, durante todos os momentos do ano que eu passei, o quanto que eu fiz, o quanto que eu melhorei o dia de alguém, o mês de alguém, o ano de alguém, e o quanto que eu fiz dentro daquele possível, e às vezes é um mínimo, às vezes é como a Sabrina falou, eu preciso de um aperto de mão, porque eu me senti inseguro. Sim. Eu preciso de um abraço porque me deu uma síndrome de pânico, ou me deu um medo, me deu uma insegurança. Ou eu chego e pergunto, o que tu acha que eu faço? E aquela orientação é certeira daquela pessoa. E neste um ano que nós passamos juntos, tu sempre conseguiu fazer isso por nós. Então, parabéns, pastor Michael, que tu continue tendo esse olhar de sempre ter o que nos dizer quando a gente precisa, e muitas vezes até nos diz sem nós perguntarmos. Então, que tu continue tendo esse feeling de verdade, porque são esses momentos simples da vida, e é isso que a senhora está sempre falando, pessoal, é que vai fazer a biografia, a construção de vocês, é o que vocês vão deixar para o outro. O resto é muito fácil, a gente vai, é dinheiro, busca, faz uma carreira, faz fama, mas o que vai ficar, que vão falar do pastor Michael aqui, aquele cara, ele tinha as piadas de tiozão, mas ele tinha uma visão, cara, da vida. Ele era um cara bacana. Tinha um coração bom. Sabe? Então, é isso. A professora Sabrina, era uma ranzolinha, mas gente boa, coração bom, gosta de andar de salto, mas tá ali. É uma mulher completa, como eu falei hoje em sala de aula para os alunos. Eu digo, maquia, faz cabelo, enfim. É uma máquina. É uma máquina. Eva, que é um mundo inteiro, pequenininha no tamanho, mas gigante como pessoa. O mundo inteiro cabe aí dentro. Então, tô nessa bancada aqui, gente, hoje agradeço mesmo. Por esse um ano, por essa convivência, por essa. Né? São presentes que Deus manda pra gente. Eu tenho falado isso pra Vanessa, assim, como a gente tem.
a gente vive num mundo tão louco que a gente parece que todo mundo quer nos enrolar, né? Mas assim, eu falei, Vanessa, tem mais gente boa do que ruim. Tem. E eu acredito nisso. A gente começa... É a gente que segura esse mundo. Eu tô sempre dando pra minha mãe. A gente começa... Mãe, é a gente que segura esse mundo. A gente fica sempre meio desconfiado. Até eu passei uma situação rapidinho, posso contar mais uma? Claro, pode. Tu que é o dono do estúdio. Né? Sábado eu fui fazer um trabalho sábado de foto, e aí eu deixei meu carro, como eu tinha que passar aqui só pra pegar a câmera no estúdio, pra não fazer a volta, eu ia pra Porto Alegre, né? Deixei o carro no atacadão. Nossa, fazer isso comigo. Atravessei a rua. Aí tô ali me arrumando pra sair, botando GPS para uma mulher do meu lado. Oi, moço, tudo bem, com a caixinha? Começou a contar uma história triste, né? Ah, não sei o quê, minha mãe morreu. Ah, mas eu vi esse também, só que eu tava com muita pressa pra não me atrasar pro trabalho. Eu digo, aí eu lembrei que eu tinha 10 pila na carteira. Daí eu tô com isso aqui pra vender e não sei o quê. Tá, eu não vou ficar julgando, mas eu sei que é um golpe. Eu sei, mas beleza. Tá, mas pega 10 reais que não precisa me dar nada. Ela saiu assim, ó. Um golpe, me deu um golpe. Só que aí eu saí, tipo assim, a minha tendência era ficar com raiva, né? Claro. Mas assim, não vai fazer diferença esse 10, né? Exatamente. Mas assim, fala mais sobre quem ela é, né? Exatamente, fala vai sobre devolver quem pra ela, vai devolver pra ela. Não assim. sobre quem tu é. E a charada é essa. Eu perdi 10 ali, mas já perdi 10 com tanta coisa que não. O que é perder 10, né? Exatamente. Mas fala muito mais sobre a pessoa. Então, aí às vezes uma situação dessa, tu começa a ficar desconfiado de todo mundo. Mas a gente começa a ficar rodeado. Esse ano, assim, impressionante, assim, apesar de várias dificuldades que a gente teve. Sim, foi um ano difícil. Foi um ano difícil. Mas quanta gente boa se achegou, assim, muito. Sabe? E isso é muito bom, sabe? Essa questão de tu tá te aproximando, ver gente boa, ver... E sair um pouco, porque só pra gente concluir, assim, eu acho que eu não posso falar de outras religiões porque eu nunca estive nelas, mas às vezes a gente acaba se tornando meio Amish, sabe? Os Amish. Meio Amish, não, vamos morar... Se a gente puder morar só nós, a nossa religião, num lugar e ninguém nos atrapalhar. E a gente para de olhar o próximo, né? Para de olhar as pessoas, para de olhar... para de ver coisas boas nos outros. A gente fica só achando que só a gente presta aqui. Ninguém mais do outro lado, de qualquer coisa que seja. E a gente começa a ver, não... A Bíblia também vai dizer, né, que a natureza, a criação, ela... eu não lembro exatamente a expressão, mas revela Deus, uma coisa assim, ou seja, Deus está na natureza, tá nas coisas bonitas. Eu tenho uma árvore na frente da minha casa, de vez em quando eu paro, o Jesus ensina isso, né? Jesus diz assim, ó, olhem os pássaros, é um ensinamento de Jesus. Aí, às vezes tem uma sabiá que fica lá, eu fico lá ouvindo aquela sabiá cantar, né, refletindo na vida. Por que não fazer essas coisas, né? Eu acho que... tem uns que cantam 4h30, 5 horas da manhã. Esses aí tem um vizinho que tem um galo lá. O galo dele tá... E o galo acho que tá meio descalibrado. Eu tinha o corão, que ele ficava rouco às vezes, e ele era na madrugada também. Mas daí eu acho que eu acho que o galo o vizinho podia dar uma calibrada naquele galo. Ela tinha uma galinha, pergunta o nome. Ai, pessoal, eu tive uma galinha que era chamada Xoxoca. Ai, chegou a me acelerar o coração. A Xoxoca. Mas na sala dos professores entenderam outro nome. É por isso que ela tá. E aí eu e ela era maravilhosa. Daí eu contei pro pessoal, ela colocava até o ovinho que ela colocava era na minha mão. Tanta confiança que a Xoxoca... Ela tem até uma a Xoxoca tinha... Eu tenho uma pena dentro de um livro da Xoxoca. Tinha um cara na Argentina que ele tinha uma iguana. Sabe, uma iguana, o bichinho? Que o nome ele chamava de marihuana. Você sabe o que é marihuana, né? Sim. Você sabe? Tu sabe! Tu ouvia... Não, que ela gostava de um reggae, por isso. Ela conhece gente. Ela conhece... Aí a marihuana. Era bom o nome. E o cara era cristão também, né? Marihuana. Achava demais esse nome. Mas esse nome ficou... Essas histórias de animais de estimação tem que ter um momento. Vai ter um tem programa. Que ter um momento, tem que ter um programa. Porque, olha, coelho também, né? Tive coelho, já tive de tudo, Michael. Eu pra contar... Um zoológico, é o doutor do Lira. O zoológico. A mulher é o doutor do Lira. Exatamente, o doutor do Lira. Ela teve uma arca de Noé. Eu tive uma arca de Noé. Ela mesma já foi um coelho. Eu pra animalzinho... Só pra vocês terem uma ideia, o que folgaram uma vez uns vizinhos, uma vez uma galinha minha amputou um dedinho,
E ela tava lá, toda enfaixada, toda bonitinha, fazendo tratamento. Não botou o nome dela de Lula. Não, essa daí não era. Não era Lula, essa daí. Porque não tinha o dedinho, né? Não tinha o dedinho. Agora que ela prestou atenção, Michael. As luzes deram. Delay. Deu. Mas não, essa daí era branquinha o nome dela. Porque ela era toda branquinha. Não, mas isso num sítio. Isso aqui nós tínhamos, assim, eu cresci em casa. Em casa muito Eu grande. fiquei com medo de falar que era no apartamento. Não, Era no na apartamento casa da não, avó era na dela. casa da Mas avó. era aqui na cidade. Então, com horta, Porto Alegre e tal, então toda essa coisa. Bom, assim. Então tem que ter um momento aí pra contar as histórias assim dos animais de estimação, que é muito, muito engraçado. Mas é bem como a Evinha falou, uma Arca de Noé. Olha, pessoal, o nosso produtor não falou ali, mas eu acho que eu sou obrigada a falar. Vamos acabar, porque né? já deu aqui praticamente 2 horas. Vamos, que a gente tá então vamos lá. É. Não, é isso, Maicon. Obrigado. Pastor Maicon, Daí muito tu obrigada corta de esse meu corte coração. aí depois. Muito obrigada de coração, pessoal. Esse foi mais um Sala Aberta. E que aquelas 2 reflexões, pode repetir para nós, por favor, Pastor Michael, as 2 reflexões, aquelas fortes do ano. Uma se replicasse você. Primeiro, né? Se todo mundo. São 2. Se todo mundo ao teu redor, né, fosse uma cópia tua, né? O mundo, ou nem vou dizer o mundo, né? Mas o ambiente que tu tá inserido seria melhor ou pior, né? Responde para nós lá. Comenta, curte, compartilha. Eu tenho certeza que vai ter aluno cara dura lá que vai dizer que o mundo ia ser lindo. Tá? Eu fico no aguardo lá para responder vocês. E a outra, eu acho que era. Eram 2. Quantas vezes, né, a gente. Durante esse ano, a gente fez alguma coisa para alguém sem querer nada em troca, né? Sem querer alguma coisa pra gente. Eu acho que é uma boa reflexão pro fim do ano. E só para terminar, né, eu acho que mais do que só refletir, a gente tem que também tentar pôr em prática essas coisas. Agir, né? aquele amor que você falou, o amor como ação. Porque às vezes a gente olha, não fiz nenhuma boa ação. Eu sou um nada. Não, mas começa a fazer, começa a praticar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Tá chegando um novo ciclo aí. Já estamos vislumbrando 2026, então que seja de muitas ações. Há 15 anos atrás eu publiquei a seguinte frase. Postei hoje no meu Instagram, não sei se vocês viram, postei assim, ó. Falta 1 mês para o Natal. Olha, foi a grande reflexão que eu fiz aqui, há 15 anos atrás. Com essa baita reflexão, a gente termina em mais do Sala Aberta. Obrigada, Pastor Michael. Obrigada. Professora Eva, professora Sabrina, até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Curte e Obrigada. comenta lá, por favor.